carreiras, nesta parceria que nós temos com a UAL. E aqui a provar um pouco que o Covid não separa só as pessoas, também pode aproximar. Quer dizer, tenho aqui o meu querido amigo Francisco Leandro, que não nos víamos, e é um bocado por causa do Covid que estamos aqui a falar. Provavelmente, se não fosse a pandemia, não entraríamos em contacto. Portanto, isto realmente abre novas perspectivas e aproxima, em algum sentido, e torna possíveis iniciativas que normalmente não seriam execuíveis, nem tínhamos esse hábito de fazer. Portanto, e é isso que nós temos feito com a UAL, é aproveitar também esta oportunidade que quase somos forçados a isso, mas com muito prazer, e que tem dado bons frutos, penso que, e era isso que eu estava a dizer há pouco, num balanço já de 5 dias de conferências, estava aqui a fazer já mentalmente um balanço dos conferencistas e realmente tem sido extremamente positivo e provavelmente se não fosse o Covid não teria acesso a tantas conferências e com tanta qualidade. Neste caso, queria agradecer então a todos os participantes, queria agradecer particularmente ao professor Francisco Leandro e depois ao conferencista, ao professor Pedro Paulo dos Santos, que fará a conferência a seguir, a presença deles. E, sem mais demoras, então, passaria já para o professor Luís Tomé para dar início à conferência. Muito obrigado, um grande abraço para o meu querido amigo Francisco Leandro. Obrigado. Obrigado, Sr. Coronel. Também em nome dos dois co-organizadores deste ciclo de webinars, o Observar da UAL e o IDN, organizadores, aliás, também do curso de Estudos Avançados sobre a Ásia-Pacífico, a que este ciclo está associado. Queria dar em particular as boas-vindas e os nossos agradecimentos aos oradores da conferência sobre China e país de língua portuguesa, a começar pelos nossos ilustres oradores do primeiro painel, os professores Francisco Leandro e Pedro Paulo dos Santos. Antes de fazer as devidas apresentações, devo chamar a atenção para o facto desta sessão estar a ser gravada, pelo que, porventura, se participantes não quiserem que o seu som, a sua voz e imagem possam surgir depois, na gravação a ser disponibilizada, deverão manter sempre o micro e o vídeo desligados e, na parte final do debate, manifestar-se via chat. O modelo é o habitual, nós vamos fazer aqui um primeiro período de apresentações pelos nossos convidados, seguindo-se posteriormente então um período de questões, reflexões e debate. Poderão participar fazendo de viva voz, assinalando a vontade de intervir ou de questionar, ou então através do chat. Temos então o gosto de, neste primeiro painel da Conferência China e País de Língua Portuguesa, ter os professores Francisco Leandro e Pedro Paulo dos Santos. O professor Francisco Leandro é doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa. Entre 2016 e 2017 fez parte de um programa de pós-doutoramento sobre monopólios estatais na China, estudos One Belt, One Road. Em 2014 e 2017 recebeu do Institute of European Studies em Macau o Academic Research Grant, que, enfim, é uma parte importante do projeto de investigação sobre estudos comparativos Europa-Ásia. De 2014 a 2018 foi coordenador do programa de estudos de direito, do Institute of Social and Legal Studies, da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade de São José em Macau, e é atualmente professor associado e Assistant Dean do Instituto de Investigação para ou sobre os países de língua portuguesa na Universidade de Cidade de Macau. Tem várias publicações, destacaria os livros mais recentes, The Challenges, Development and Promise of Timor-Leste, 2019, e The Belt and Road Initiative, An Old Archetype of a New Development Model. O professor Pedro Paulo dos Santos, também da Universidade de Cidade de Macau, onde é lecturer e candidato a doutoramento
sobre países de língua portuguesa, também no mesmo Instituto de Investigação sobre Países de Língua Portuguesa, da Universidade da Cidade de Macau, mestre em Educação, Leadership and Management at Schools da Universidade de São José, em Macau. As suas principais áreas de pesquisa são as relações entre a China e os países de língua portuguesa, o Fórum Macau e a Greater Bay Area, e tem apresentado uma série de comunicações e de papers e artigos em Macau, em Portugal e no mundo fora, e contribuindo também com vários centros de investigação. Ambos os nossos agradecimentos. Passo então a palavra aos professores Francisco Leandro e Pedro Paulo dos Santos. Ficamos com grande expectativa a assistir à apresentação para depois então partilharmos as nossas questões, comentários e dúvidas. Muito obrigado. Passo então a palavra para Macau. Obrigado a nós. Espero que nos estejam a ouvir em boas condições. É um grande prazer poder partilhar este espaço virtual, sobretudo nesta organização da Universidade Autónoma de Lisboa e do Instituto de Defesa Nacional. Eu aproveitava para cumprimentar todos os dirigentes e colegas envolvidos nesta organização, com especial relevo ao professor Luís Tomé, a quem aproveito para saudar pessoalmente, e ao meu camarada e amigo Coronel Marinheiro, que de facto não tenho palavras para expressar o meu contentamento com esta surpresa que ele me fez hoje. É um grande prazer estar aqui, fico muito feliz quando as organizações fazem estas coisas em conjunto, e é certamente uma mais-valia para todos, também para nós, aqui a cidade da Universidade de Macau, e sobretudo para o Instituto, para o nosso Instituto, que enfim, vem tratando estas questões com mais cuidado. Ouvimos com corte e, entretanto, deixámos de ouvir. Estão a ouvir? Agora sim, agora sim. Ok. Eu vou falar um bocadinho mais alto. Assim, queria agradecer diretamente ao professor que está na organização deste. Não estamos a ouvir em condições. Não sei se tem possibilidade de ter o microfone, porque estamos a ouvir muito fundo. Estão a ouvir em condições? Não, estamos a ouvir com cortes. Vou chegar um pouco mais perto. Estão a ouvir? Agora não consegui perceber. Conseguem ouvir quando eu falo ou não? Sim, ouvimos melhor, ouvimos melhor. Se tiverem alguma possibilidade no microfone, mesmo de telemóvel, ajudaria ao som. Ou então ter que estar muito próximo do microfone, porque... Não, nós temos o microfone incorporado na câmara. Experimente mais próximo do microfone, Pedro. Não. Mas porquê que não conseguem ouvir a mim? É estranho, é estranho. Pode ser o tom de voz e o microfone. Está a ser muito estranho. Conseguem ouvir? Sim, agora estamos a ouvir um bocadinho melhor. Nós hoje tivemos tudo e mais alguma coisa, inclusive um ataque informático. Hoje é mesmo dia complicadíssimo. Vamos tentar aqui dar um pouco para aqui. Não, não estamos a conseguir. Então, passa aqui a minha voz. Mas a mim conseguem-me ouvir, é? Conseguimos. Então eu vou começar. Embora de fundo, conseguimos ouvir melhor. Ok, eu vou começar e depois o Pedro junta-se a mim, não tem problema. Está bem? Como nós pensámos isto, queríamos fazer uma coisa mais dinâmica e, portanto, a ideia era eu ia falando e o Pedro ia falando para não ser tão monótono. Portanto, é isso que vamos procurar fazer. De qualquer maneira, aquilo que
gostava de começar por dizer é de que estes assuntos são, aqui em Macau, mais ou menos concentrados aqui no nosso Instituto, que é provavelmente a única instituição do mundo que está autorizada a conferir graus académicos nesta área de pesquisa entre a China e os países portugueses. E, portanto, isso para nós é uma responsabilidade acrescida. Há 6 instituições no mundo que estão, de certa forma, a lidar com este tipo de assuntos, mais direta ou indiretamente, 2 das quais na China, mas a única que tem a possibilidade de conferir graus académicos é a nossa instituição, e é a Universidade de Cidade de Macau. Dito isto, gostaria também de dizer que aquilo que vamos apresentar hoje digamos, o resultado de várias linhas de investigação cruzadas e o resultado de várias publicações. A primeira delas, o professor Luís Tomé já referiu há bocadinho, esta publicação, todos os anos nós organizamos um seminário e todos os anos temos uma publicação nova. Esta primeira foi dedicada a Timor, temos depois uma outra que está neste momento no prelo, dedicada às ilhas que falam português, e o próximo seminário, e para seguir a vossa sugestão, terá lugar em janeiro do próximo ano e vai ser dedicado a Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. A todos aqueles que quiserem participar, é muito fácil, é só ir ao nosso website. Atenção que é a Universidade de Cidade de Macau e não Universidade de Macau. Isso é uma confusão que acontece muito frequentemente. Nós temos também procurado participar noutras linhas de investigação, como esta aqui, com a professora Fernanda Higuel. É um estudo sobre a China e os países de língua portuguesa, que eu acho que faz todo sentido para aqueles que se interessam por este assunto. É um livro que eu recomendo. Mais recentemente, terminámos um outro processo, que é este livro, que foi publicado este ano pela Palgrave, onde estão inseridos 21 investigadores, quais também alunos do nosso doutoramento, e que é um livro que eu recomendo, é um livro muito recente e, sobretudo, muito atual. A Carmen Mirren, que está, a Cátia Mirren, que está no nosso seminário, é uma das participantes, e, portanto, eu também aproveito aqui para agradecer a todos. E uma boa parte daquilo que vamos dizer hoje está aqui neste livro, que é a edição de 2018, sobre a Brown Joe, a iniciativa para a Rota da Seda, e sobretudo sobre o valor desta própria iniciativa. Feita esta apresentação, eu vou começar a minha parte e depois espero que o Pedro consiga ajudar. Gostava de começar por dizer que nós estamos num momento único. Fundamentalmente estamos a assistir à China, que é um ator, do ponto de vista terrestre, é um ator que está em crescendo. Eu diria que a China é provavelmente um ator interregional, não tenho a certeza que seja um ator global desde já, mas é certamente um ator interregional. E é um ator que está a procurar ser também um ator global na dimensão marítima. E portanto, aquilo que, digamos, as duas grandes ideias que queríamos deixar aqui esta noite e aí esta tarde, é de que, de facto, a China tem uma visão para os países de língua portuguesa, é isso que eu digo, Sino Portuguese Speaking Countries, há uma visão, número 1, mas não queremos que exista, de facto, uma visão dos países que falam português em relação para a China. É que aparece aqui neste slide que estamos a publicar, letra 0. É uma constatação, a nós pediram-nos para falar sobre a primeira, portanto, isso vamos falar nestes próximos 35, 40 minutos. E as duas ideias seguintes são, de facto, ou pretendem resumir aquilo que são as ideias-força da nossa comunicação de hoje. A primeira é de que há uma lógica de organização desta iniciativa, que é uma iniciativa que todos nós conhecemos por serem uma iniciativa que tem por base 6 corredores terrestres com uma rota marítima, que na realidade não é uma rota marítima,
E na segunda, eu já vou falar sobre isso um bocadinho mais, e na segunda parte, o meu colega Pedro procurará, enfim, chamar a atenção para aquilo que são as perspectivas chinesas relativamente aos países de língua portuguesa, esta ideia fundamental que é a possibilidade de acesso a um mercado, aos vários mercados, ou às várias áreas e que, portanto, esse acesso a mercados, enfim, os países que têm língua portuguesa, estamos a incluir a Guiné Equatorial, todos juntos têm um potencial superior ao próprio mercado chinês, que neste momento é de cerca de 1,4 bilhões de pessoas. Estas duas ideias combinadas são ideias fortes que gostaríamos de solicitar a vossa atenção nesta nossa sessão. Eu tenho aqui atrás de mim o mapa da China, que obviamente é difícil ver, mas estou aqui a reproduzi-lo também neste slide. E se olharem para este mapa, a primeira coisa que podem notar é esta mancha imensa que aparece aqui. Eu tive a possibilidade de viajar praticamente por toda a China, já estive no Tibete e, portanto, já estive alguns aqui nesta muralha, que é uma coisa absolutamente impressionante, já estive em Lhasa, e, portanto, esta é uma característica, quando se olha para a China, é uma característica, quando vê geopolítica, é muito importante. Mas eu gostava de usar este mapa para transmitir uma outra ideia de que a China é um país, é uma potência continental, sobretudo com uma fortíssima presença da região da Euroásia, mas é simultaneamente uma ilha. E esta é provavelmente a ideia que nos interessa desenvolver hoje. É uma ilha com uma fronteira imensa, muito complicada. Se repararem, se tivéssemos mais tempo, poderíamos fazer isso, mas poderão fazê-lo de outra maneira. Digo que é uma ilha, do ponto de vista geopolítico, por duas razões. A fronteira, toda a fronteira chinesa, ou é ladeada por enormes massas montanhosas, ou por desertos, ou por mares aos quais só é possível aceder através de um estreito que é controlado por uma terceira parte. Portanto, isto faz, digamos, isto dá à China uma condição que eu, enfim, estou a utilizar a condição solar, mas para dizer que há aqui um certo isolamento. Ora, decorrente deste isolamento, e sobretudo após a liderança de Deng Xiaoping, após os anos 70, o que assistimos é a uma abertura da China no sentido das suas relações financeiras e comerciais com o resto do mundo. E essa abertura teve por lógica, tem ainda hoje uma lógica, que é a lógica que nós hoje conhecemos como a iniciativa da Rota da Seda, do Manuel Lanzhou. Esta iniciativa tem, do nosso ponto de vista, digamos, dois objetivos genéricos, depois outros objetivos mais especiais. Certamente a procura de uma paridade global do ponto de vista do uso dos oceanos e, sem dúvida, digamos, uma necessidade interna de uma procura de uma hegemonia regional que até certo ponto já está materializada, sobretudo na região da Euroásia e também na parte, enfim, do Mar Setentrional e do Mar Amarelo. Mas tudo isto para dizer que, quando falamos na iniciativa da Rota da Seda, do nosso ponto de vista, ela tem fundamentalmente quatro objetivos. Primeiro, a consolidação e a continuação da consolidação da presença da região da Ásia, portanto, a importância da ligação China-Europa via terrestre. Em segundo lugar, a consolidação de uma segurança económica. Isto é extremamente importante. E, portanto, aqui na segurança económica
estou a incluir também os aspectos financeiros e os aspectos da security supply, portanto, a segurança do abastecimento. Em terceiro lugar, muito importante, a questão da unidade nacional. A unidade nacional é uma questão central para a China. Há já, enfim, acordos de fronteira relativamente à Rússia, portanto foi possível resolver uma série de diferentes. Há ainda diferentes por resolver relativamente à fronteira com a China, nomeadamente no Pradesh e no Caxemir, como sabemos. Há a questão do Mar do Sul da China, que é muito importante, e, portanto, neste contexto, a Formosa aparece como um aspecto muito importante nesta unidade. E, finalmente, a questão da linha dos 10 traços e do 9, depois para 10 traços, é certamente muito central em toda esta discussão. E, por último, mas certamente não menos importante, o alcançar de um prestígio internacional, que é, no entender da China, do nosso ponto de vista, fundamentalmente um prestígio económico. E são estes, em traços gerais, aquilo que nos parecem ser os fundamentos da iniciativa da Rota da Seda. Queria agora fazer convosco um pequeno exercício. Obviamente, quando se fala da Rota da Seda, deveríamos falar de iniciativas que são complementares, que são concorrentes. A Rota da Seda não é, digamos, uma framework de uma série de outras coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo. Mas eu posso, muito rapidamente, o que eu vou procurar fazer é perceber, em primeiro lugar, como é que foi gizada esta ideia da Rota da Seda. Portanto, voltando aqui ao meu mapa, tirando esta central, podemos ver aqui nesta parte mais sul do mar, que é uma parte que está a verde, ou seja, a maior parte da população, exatamente nesta parte que está aqui a ver. E quando hoje nós procuramos perceber como é que a China está organizada do ponto de vista do seu desenvolvimento interno, é muito simples chegar a uma conclusão muito interessante. Neste momento estão a ver, por exemplo, o mapa que representa as linhas ferroviárias de alta velocidade que estão a azul. E, portanto, se olharem bem para este mapa, a configuração macro desta distribuição ou desta distribuição em rede tem mais ou menos este resultado, com 3 grandes corredores. Um que vai de Urumqi a Xangai, portanto, que faz isto que está aqui. Um segundo que vai de Harbin a Guangdong, portanto, que vai lá de cima até cá abaixo. E o terceiro que faz de Xangai a Kunming. Portanto, estes, digamos, 3 grandes eixos domésticos que organizam toda a atividade económica, financeira, comércio, investigação, energia, tudo está distribuído perante uma lógica destas 3 linhas. Os próximos slides eu vou passar muito rapidamente. Se olharmos para a distribuição das autoestradas, chegamos à mesma conclusão. Se olharmos para a distribuição das atividades económicas, da produção de energia, do desenvolvimento industrial, onde estão os recursos hídricos, a questão das temperaturas, onde estão, este slide é um slide muito interessante, que fiz há relativamente pouco tempo, já passaram 2 anos, é incrível. Isto são onde estão os centros do cloud. Se olharmos para o produto interno bruto de cada uma das províncias, se olharmos para onde chove, onde vivem pessoas, a distribuição dos rios, chegamos sempre à conclusão que tudo está organizado perante 3 grandes eixos rodeados de montanhas, desertos, água. Isto que eu há bocadinho falava quando dizia que a China é, do nosso ponto de vista, humilde. Esta é a teoria que eu defendo no livro e que julgo que valerá a pena uma reflexão. Portanto, com base nestes 3 eixos, que eu chamo, digamos, de distribuição interna, distribuição da ligação interna entre diversos atores, a partir daqui, e esta foi a curiosidade que me motivou a escrever o livro, toda a gente me dizia que os eixos,
partir dali eram 6, mas nunca ninguém me tinha explicado porque é que eram 6. E, portanto, eu achei que à altura de começar a estudar sobre a matéria e cheguei à conclusão que eles são 6 exatamente que se iniciam a partir destes 3 grandes eixos. Reparem, este é simples perceber. Portanto, estes são os 3 eixos que vos falava há bocadinho e, portanto, os 6 eixos que nós hoje conhecemos que atravessam a dimensão terrestre da Europa são estes que estão aqui, que aparecem aqui da direita para a esquerda, o corredor que passa da Rússia à Mongólia, o corredor central, o corredor que passa na China portanto, na Ásia Ocidental, o corredor do Paquistão, o corredor da Índia, do Bangladesh e do Myanmar e, finalmente, o corredor da China. Portanto, todos eles se apoiam a partir do desenvolvimento destes 3 eixos. Eles são prolongamentos destes 3 eixos centrais. Mas o nosso tema de hoje não é a dimensão terrestre da Rota da Seda. O nosso tema são os países de língua portuguesa. Portanto, a falar dos países de língua portuguesa, temos que necessariamente falar daquilo que é a dimensão marítima da iniciativa da Rota da Seda. Portanto, daí aparecer aqui a dimensão marítima da Rota da Seda. E, portanto, gostava de vos dizer que sobre essa matéria também a China se vê numa posição, digamos, mais ou menos complexa, porque os 3 mares onde aparecem as águas territoriais chinesas, o Mar Amarelo, o mar Setentrional e o Mar do Sul da China, eles têm dificuldades de acesso do ponto de vista político. Portanto, aquilo que esta iniciativa está apostada é exatamente transformar a ilha num conjunto central do ponto de vista da economia global. Portanto, esse é, digamos, o objetivo máximo desta tem que ser dificuldade a chamar estratégia, mas vamos chamar estratégia política, podemos depois falar sobre isso. E reparem, este mapa que vos estou neste momento a mostrar é para dizer que todos esses 3 eixos terminam com depois outros arrangements, outras combinações de outros instrumentos que fazem com que os 3 eixos possam ser ligáveis ao prolongamento terrestre e marítimo. Chamo só a vossa atenção para esta zona aqui, que hoje já tem um nome diferente, que é portanto, a Grande Baía, que funciona, enfim, nós temos já coisas publicadas sobre esta matéria, mas funciona realmente como uma espécie de um diferencial entre aquilo que é a economia doméstica e que são depois as outras economias a partir das quais se desenvolvem quer os eixos terrestres, quer as rotas marítimas. Portanto, feito este enquadramento, agora gostávamos de focar um bocadinho mais na questão marítima, que depois nos vai levar aos países de língua. Eu, relativamente à rota marítima, gostava de vos chamar a atenção para este mapa. Gostava de vos chamar a atenção para este mapa, que é um mapa muito interessante. É um mapa raro de encontrar, mas que eu pedia-vos que imaginassem colocar os vossos pés em Macau, Macau está aqui, ou colocar os vossos pés em Xangai, Xangai está aqui, ou colocar em Pequim, tanto faz. E reparem que esta, digamos, é a dimensão marítima chinesa. Eu pedi ao Pedro para mudar o mapa, e a partir de agora vamos usar fundamentalmente este mapa que está aqui. E reparem que este mapa que está aqui tem uma particularidade. Se olharem bem para ele, a China está no meio. E acho que todos os mapas da China, muito ao contrário do que nós encontramos na Europa, nós na Europa estamos sempre muito habituados a ver a Europa no meio, não é? Se olharem para este mapa, a primeira coisa enfim, que salta é o facto da China estar no meio. De facto, faz toda a lógica nesta lógica da Bela. Mas voltando aqui a este slide, que estou neste momento a mostrar, reparem em 2 coisas, a importância fundamental, aliás, da 23ª província chinesa, que é Formosa, e depois toda a dificuldade de acesso para além da cadeia de ilhas, esta cadeia de ilhas japonesa, ou para além daqui do Bornéu, da Malásia, ou mesmo aqui dos
Estreito de Malacca, sem falar na questão do acesso ao Estreito de Malacca. Vou-vos mostrar isto de outra maneira que se percebe melhor. Se repararem, isto é o mesmo mapa, mas de modo estilizado, mas neste mapa percebe-se ainda melhor. Reparem, Macau está aqui, a China está aqui, e, portanto, todas as diferentes rotas a partir do Mar do Sul da China, com especial ênfase para as ilhas Spratly, que são extremamente importantes. Reparem que a partir daí é possível convergir os diversas linhas de navegação, divergir as diversas linhas de navegação, peço desculpa. Reparem que a partir daí toda a navegação tem necessariamente sempre que passar pelo estreito, quer seja o Estreito de Sunda, quer seja o Estreito de Malacca, quer seja ali a questão da província de Luzon, e portanto ali da questão entre a Formosa e as Filipinas. Portanto, isto era aquilo que eu há bocadinho dizia, das dificuldades de criar alternativas, sobretudo quando pensamos numa Sea Global Power, portanto, uma potência global marítima. Nós sabemos que é condição fundamental o domínio de 2 oceanos. Portanto, vejam, era muito difícil, a partir desta condição, se conseguir ter o acesso a 2 oceanos, coisa que a iniciativa da Rota da Seda se propõe resolver, mas já vamos falar nisso. Gostava só de terminar com este mapa, que é um mapa que tem a particularidade de estar voltado ao contrário, mas toda a legenda está voltada ao contrário, e começar a fazer, digamos, uma introdução àquilo que são os países de língua portuguesa. Nesta perspectiva, e esta é a perspectiva chinesa, reparem que nós estamos na Europa, dizemos sempre, Timor-Leste está na Ásia, nos confins da Ásia, de facto está, uma perspectiva centrada mais no Atlântico, sobretudo no Norte, mas o Timor é absolutamente central. O Timor está aqui, e portanto Timor está absolutamente central do ponto de vista desta organização geoespacial, que nada tem a ver com a maneira como nós olhamos para a nossa geografia. Aqui os periféricos são fundamentalmente os países do Atlântico Norte, os periféricos aqui são Cabo Verde e Portugal, portanto o resto são muito mais centrais. Também solicito a vossa atenção também para a posição de Moçambique, que é muito mais central que a própria posição de Angola. Portanto, tudo isto me leva a procurar resumir esta forma, não direi matemática, mas esta forma simples de dizer que a 3 responde aos 3 eixos domésticos que eu tive a oportunidade de vos apresentar, que se depois transformam em 6 corredores terrestres a partir das zonas de fronteira e uma rota marítima que na realidade não é uma, mas são 3, é a rota marítima do Ártico, é a rota marítima da Oceania e da Austrália e é a rota marítima do Índico. E portanto, quando nós colocamos a questão, mas afinal qual é o interesse da China nos países da portuguesa, esse interesse é muito numa perspectiva da rota marítima do Índico ou do prolongamento da rota marítima do Índico em direção ao canal do Moçambique, depois em relação ao Atlântico Sul, ao Atlântico Norte e depois a Gibraltar e depois o Pedro falará um bocadinho em pormenor relativamente a esta questão. Eu gostaria de vos apresentar este mapa e, portanto, para dizer que se trata, enfim, muitos têm chamado designações, há muitas designações para esta iniciativa. Do meu ponto de vista, esta iniciativa é uma iniciativa que tem por objetivo, tem vários instrumentos, um deles é a construção de infraestruturas críticas, do ponto de vista do acesso. Aliás, neste livro que apresentei no princípio, Paul Grave, logo no primeiro capítulo, se explica a ideia de o que é que muda com esta iniciativa, é a ideia do acesso consentido. Esta ideia é uma ideia central em tudo isto que estamos a falar.
mas é fundamentalmente uma iniciativa que se dirige à mudança do paradigma daquilo que hoje é a ordem económica internacional, e esse paradigma é feito com base em várias atividades, ou várias áreas, digamos assim, em vários setores, digamos assim, depois falar sobre isso. Depois o Pedro também vai, digamos, dizer alguma coisa sobre esta matéria. Mas o que eu quero dizer é que, uma vez mais, a iniciativa da Roda da Silva é uma espécie de framework, uma espécie de estrutura onde se encaixam depois outro conjunto de iniciativas. Portanto, quando nós hoje estamos a falar dos países de língua portuguesa, por exemplo, neste slide é interessante ver que todos os investimentos, onde quer que seja, mas também nos países de língua portuguesa, são feitos de acordo com um determinado racional. E o racional, achei piada que numa das minhas conversas, quando eu fiz o meu pós-doutoramento com o meu supervisor, ele, a certa altura, disse-me uma coisa que não me esquecer, que é, se há coisas que aprendemos da investigação, é de que nada do que na China é por acaso. Nada é por acaso. Vejam, por exemplo, este quadro que vos estou a apresentar neste momento, relativamente ao investimento chinês nos portos dos países de língua portuguesa. E vejam que há claramente uma estratégia para os portos. Vejam, por exemplo, só um exemplo de Moçambique. Se repararem nos portos de Moçambique, que é o Porto de Maputo, da Cala e da Beira, eles correspondem exatamente aos portos que se desenvolvem a partir da costa para o interior da África, com base nestes dois pontos. Só para dar um exemplo, mas tudo o resto tem uma lógica que é importante compreender. Também é importante dizer que, por exemplo, esta estratégia, ou esta política, ou esta iniciativa, é depois complementada com outros instrumentos, e este, por exemplo, é um gráfico de um dos meus alunos de doutoramento, a quem eu gostava para esta apresentação, que tem a ver, por exemplo, com os acordos framework, nós aqui chamamos de partnerships, não sei exatamente o que quer dizer em português, mas que todos eles estão desenhados exatamente na mesma lógica que preside a esta estratégia, que é certamente uma estratégia global e quase que passa por várias gerações. Nós podíamos depois falar sobre isso. Só para dar um número, neste momento a China já tem 102 acordos com todos os países que fazem parte destas. Só para dizer, este é o estado dos países da portuguesa. Vê-se na primeira coluna os acordos de partnership, os acordos específicos relativamente a Lisboa, para chamar a atenção àquilo que eu estava há bocadinho a dizer. O Brasil é o primeiro a entrar nesta lógica, e depois temos aqui algumas dificuldades, nomeadamente com a Guiné-Bissau, que devido às circunstâncias que todos nós temos, ainda aparece aqui branco. Cabo Verde por outras razões, mas creio que é uma questão. Um outro instrumento são as zonas económicas especiais, que fazem parte desta estratégia, depois podemos falar sobre isto, e que se situem em zonas-chave no contexto deste texto. Esta lista fundamentalmente refere-se àquelas que são as zonas económicas especiais, mas que são estabelecidas por contrato a partir de acordo com a China. Portanto, a China tem zonas económicas especiais no seu território, tem muitas. Nós há dias publicámos numa revista internacional exatamente explicar qual é a lógica, mas também tem 20 que são, digamos, organizados através de acordos bilaterais e, portanto, que se inserem a uma determinada lógica. Vejam, por exemplo, neste mapa, a localização destas zonas. Vejam, por exemplo, esta localização e esta. Não aparecem por acaso, sobretudo esta aqui, que é no Paquistão. E eu já volto ao vosso convívio, e agora, por uma razão aqui do microfone, vou retirar-me e vou deixar o Pedro
sentar-se aqui no lugar para ver se todos conseguem ouvir. E depois volto um bocadinho mais tarde. Vou assinar um pouco Pedro, não estamos a conseguir ouvir. Já estávamos com bastantes dificuldades em ouvir o Francisco, mas quando passa para si, o problema agrava-se. Não consegue mesmo ouvir, não? Ouvimos baixinho e ouvimos com cortes, portanto não se consegue perceber o fio da mensagem. Enquanto com o Francisco ouvíamos mal, mas íamos percebendo. Não parece que lhe cortam o som, não conseguimos, vemo-lo mexer. Eu sugeria que usassem o microfone, que é a única forma de os conseguirmos ouvir bem. Assim é muito difícil conseguirmos acompanhar a mensagem. Não conseguimos perceber. Não percebemos. Bom, O estranho é que há bocadinho conseguíamos ouvi-lo. Quando estava a fazer a exposição, íamos conseguindo, de vez em quando, um bocadinho pior, mas conseguíamos apanhar o essencial do que ia dizendo. Agora não conseguimos ouvir de todo. então, vamos tentar mais um bocadinho. Se por acaso não conseguir, diga-me. Mas agora não estamos a ouvir bem. Agora não conseguimos mesmo ouvir. O que é que posso fazer? Tenho a indicação aqui que o microfone está a funcionar, tenho a indicação que a câmera está a funcionar, tenho a indicação que a internet está a relativamente bem. Não tem, porventura, aí um destes microfones do telemóvel que possam ligar? Fomos tentar arranjar, mas nesta altura, aqui são quase 8 horas, portanto a minha já está fechada, mas qualquer coisa, o Pedro foi ali tentar arranjar o microfone. Talvez eu pare um bocadinho, não é? Pois, é que não consigo perceber bem o que está a dizer, ao contrário do que acontecia há pouco. Estávamos a ouvi-lo, apesar de tudo, e a acompanhá-lo. Agora... Já percebi que não devia ter parado. Não percebi? Não devia ter parado, devia ter continuado. Pois. Então, vamos só aguardar um minutinho, pode ser que eu desapareça o microfone. Está bem. É melhor, porque de facto não conseguimos ter condições para os ouvir. Estes microfones, quando são assim abertos em sala, muitas vezes dão este prejuízo. Não sei porquê. Eu ouço muito bem, mesmo muito bem. Costuma utilizá-lo assim, em aberto. É isso, sempre fazemos assim, as mesmas aulas, damos aqui. Usamos o Microsoft Teams. Pois, pode ter que ver com isso, não sei. De vez em quando ouvimos bem, mas de outras vezes vai cortando a frase. Vamos ouvindo meias palavras. Aí consegue ouvir bem? Não conseguimos arranjar o microfone. Temos mesmo, não sei. Tentar assim. Eu vou procurar falar mais devagar. Assim estamos a acompanhar, assim estamos a ouvir. Vou procurar falar mais devagar e estou mesmo aqui em cima do microfone. O microfone está mesmo aqui à minha frente. Muito bem, muito bem.
também depois, podemos fazer isso depois, voltar a gravar. Então, eu vou continuar, uma vez que a voz do Pedro é mais complicada. Digamos, uma outra ideia forte, que é tudo isto, as razões são várias, mas há uma que parece mais importante, talvez não seja mais importante, mas certamente mais emblemática, que é esta ideia que está agora projetada no slide que estamos a partilhar convosco, que é o acesso a áreas, portanto, a espaços económicos. E, portanto, se considerarmos todos os 9 países de língua portuguesa e a inserção geográfica e económica de diversas comunidades que pertencem aos 9 países de língua portuguesa, de facto, eles representam o seu mercado, que é um mercado superior ao mercado doméstico da própria China, ou seja, superior que nós pusemos aqui, 1.4. Como é que nós procuramos fazer isto? Procuramos ver quais são os elementos comuns a uma estratégia para que um ator se torne um ator político, as ideias do Almirante Mahan, para aprender como é que isto se traduz na maneira como a China olha para os países. Nesta tabela, em horizontal, vêm os 9 fatores que nós consideramos que são do interesse da China, considerar nesta perspectiva transformar a China numa potência global, e na vertical, e, portanto, aquilo que estamos a procurar demonstrar é de que, com outra exceção, os países são relevantes nesta rota ascensional, digamos assim, que vai transformar um dia a China numa potência de natureza global. Vejam, por exemplo, o primeiro, que é tanto a questão do acesso a presença, o controle, ou gestão, a posse em infraestrutura. Reparem, se lembram da tabela que vos mostrei, isto faz todo sentido. Em segundo lugar, é a questão das linhas de quer da presença, quer da capacidade de controle ou não. Francisco, estamos de facto a ouvir com muitas dificuldades agora, mas às vezes quando se vira um bocadinho, ouvimos praticamente perfeito. Se calhar é ao contrário, tentar distanciar-se um bocadinho do microfone, porque quando estava mais distante ouvíamos melhor, e agora quando virava o rosto, experimenta assim, talvez. Então vamos testar assim? Olha, está perfeito. Está perfeito? Há bocadinho eu estava a falar daqui. Pois, está muito melhor. Está muito melhor. Ok. Então vou voltar um bocadinho atrás, se me permitem. Sim, obrigado. Eu estava a dizer que, portanto, tendo por pano de fundo a explicação, enfim, genérica e física da Rota da Seda, estamos agora a concentrar na componente marítima da Rota da Seda. Para perceber o interesse da China nos países portugueses, colocamos as teorias do Almirante Mahan e, portanto, perceber como é que ele olha para o poder naval e quais são os elementos importantes para que um ator possa ascender à categoria de um ator global do ponto de vista marítimo. E, portanto, identificamos estes 9 fatores. Obviamente, os países de língua portuguesa não se posicionam em todos eles, mas alguns deles têm a possibilidade de dar um contributo, do nosso ponto de vista, é um contributo substancial.
Eu não vou referi-los todos, porque era exaustivo, mas fundamentalmente dizer que há aqui uma apreciação da capacidade de acesso aos mercados a partir do mar e sobretudo das linhas de navegação. Há aqui uma apreciação de uma presença daquilo que são as linhas de navegação fundamentais e aquilo que são os pontos de constrangimento da navegação marítima. Há aqui uma preocupação de uma infraestrutura financeira que sirva de suporte a todas estas iniciativas. Há aqui, digamos, uma perspectiva muito importante de identidade e de culturalismo ou de cultura dos próprios negócios, e depois há 2 ou 3 aspectos aos quais os países de língua portuguesa não contribuem substancialmente, como é, por exemplo, o acesso da China a mais do que um oceano, ou, por exemplo, a sua capacidade militar. Portanto, eu diria que o 7 e o número 9 são aqueles menos importantes, mas todos os outros, de certa forma, estão lá. Eu agora ia passar muito rapidamente só alguns dados que me parecem importantes. Isto é a ideia de que a inserção das zonas comerciais dos países de língua portuguesa é relevante, sobretudo depois da acessão de Timor-Leste ao espaço da ASEAN, embora a China hoje já tenha uma relação com a ASEAN muito próxima, a Cimeira ASEAN-China, e portanto todos os diferentes formatos da ASEAN são relevantes. Neste mapa procuro mostrar a preto, não sei se conseguem ver as cores, mas a preto, essa extensão da rota da chamada passagem azul para o Índico, e portanto a partir da extensão a partir de Quénia em relação à rota do Cabo e depois em direção ao Estreito de Gibraltar. As diversas variantes, quer relativamente ao Brasil, quer relativamente ao Canal do Panamá. Eu agora, enfim, faço eu os países de língua portuguesa todos, nós tínhamos isto mais ou menos organizado, mas não há problema nenhum, eu vou fazer um en passant, digamos... Se quiserem, podemos tentar experimentar de novo o Pedro, talvez aí desta distância, é uma questão de experimentar. Então, vamos fazer o seguinte, eu faço só 2, façam como entenderem. Depois o Pedro senta-se e faz o resto. Obrigado. Timor, 2, 3 ideias muito importantes. Se olharem para este mapa, Timor é uma bolha, ou seja, tudo o resto pertence à zona económica exclusiva da Indonésia ou da Austrália. Portanto, Timor vive uma espécie de um problema. Demasiada proximidade com a China provoca uma reação da Austrália e da Indonésia, demasiada proximidade com a Austrália provoca uma reação da China e da Indonésia, demasiada proximidade com a Indonésia provoca uma reação da China e da Austrália. Portanto, há aqui um trilema que tem a ver com esta bolha, que é o único espaço que é controlado pela Indonésia ou pela Austrália. A segunda razão é a questão da diversidade. O único ponto de passagem entre o Índico e o Pacífico, o ponto de passagem mais interessante, economicamente mais interessante entre o Índico e o Pacífico, passa necessariamente no Mar de Timor. Não sei se sabem esta curiosidade, mas o estreito entre a ilha de Timor e a ilha de Ataú tem uma profundidade média de 3.000 metros, porque é aí que passa boa parte da corrente quente, portanto, com toda a biodiversidade que isso provoca. Isto é extremamente importante relativamente ao potencial económico que isto pode gerar. Em terceiro lugar, e talvez a mais interessante, a proximidade ao Estreito de Torres. O Estreito de Torres é uma passagem fundamental para, digamos, a passagem entre o Índico e o Pacífico. Portanto, o único ponto de apoio relativamente às frotas comerciais chinesas que não esteja controlado pela Austrália ou pela Indonésia é precisamente, deixo-vos este mapa que me parece um mapa muito interessante. Este é o mapa dos investimentos, não vou falar sobre isto. Moçambique. 3 ou 4 ideias. Moçambique, a distância mais curta entre Pretória e o mar é através do porto de Maputo. Só isto já é muito importante. Para além disso, Moçambique, em termos de dados,
Moçambique permite o acesso a um conjunto de Estados que são Estados sem acesso ao mar, o Zimbábue, o Botsuana, a Zâmbia, até certo ponto a República do Congo, embora haja ali um Angola, e o Malawi. Tudo isto somado um mercado superior aos 100 milhões de consumidores. Portanto, esta network de infraestruturas é extremamente importante para Moçambique. E, finalmente, a questão do canal de Moçambique, não só pelos seus recursos, o que é conhecido, pesca, gás, petróleo, mas, sobretudo, também pelo desenvolvimento destes 3 eixos que eu aqui identifico, a partir do Porto de Maputo, a partir do Porto da Beira e a partir do Porto de Nacala, em direção ao interior. Eu recordo que a aproximação da Bela Horizonte se faz a partir de Quénia em direção aos grandes lagos. Isto é uma rota complementar que vai em direção a Angola, mas pelo sul, em direção ao Zimbábue, porque há uma outra rota, a rota do Quênia, a partir da Tanzânia, do Porto de Dar es Salaam e só para terminar Moçambique, este mapa é muito interessante e peço a vossa especial atenção para este mapa, que parece que não diz nada, mas diz tudo. Moçambique está aqui está o canal de Moçambique. Reparem, aqui está o Bab el-Mandeb, aqui está o Estreito de Hormuz, e aqui está o porto de águas profundas do Paquistão, Gwadar, onde está portanto, onde termina o eixo China-Paquistão. Portanto, a navegação que a partir aqui do Mar Vermelho ou do Estreito de Hormuz, ou a navegação que vem na Rota do Cabo, não aquela que vai para a Malaca, mas a que vai para o porto de Gwadar, no Paquistão, passa pelo Estreito de Moçambique, e este é o porto mais perto do interior da China. Portanto, a partir daqui, a China está relativamente acessível. Este corredor é um corredor absolutamente fundamental, ao qual a presença em Moçambique é completa. E sobre isto, passo agora a palavra para o meu colega sobre Angola. Até já. Bem, eu sugiro fazer um sound test. Não. Não, há mesmo um problema com a minha voz. Agora, de vez em quando, sim, mas de outros momentos, não. Houve melhor? Sim, sim. Se calhar houve melhor distante. Eu acho que sim. Mais uma vez, O microfone está a captar muito som e, se calhar, distante permite-nos ouvir melhor. Está bem assim. Ok, então vamos tentar avançar assim. Em relação à Angola, eu vou referir geoestratégicos. O facto de Angola, eu queria mostrar-vos aqui no mapa, a posição de Angola é uma posição extremamente relevante, especialmente no contexto do corredor terrestre entre o Lubito, que é um sistema ferroviário que vai ligar a cidade costeira do Lubito a Dar es Salaam na Tanzânia, ou seja, vai ligar a costa este e oeste africana. Outro ponto muito importante é, como o Presidente já mencionou, também a Angola vai permitir acesso a uns países de África sem acesso à costa. Outra área importante que é importante mencionar é os 4 portos que a China tem investimento ou investiu no passado, como o porto do Lubito, de Luanda, de Soio e de Cabinda, e também o facto de, como nós sabemos, a Angola em si é um país extremamente rico em petróleo e diamantes, e obviamente a China espera no futuro continuar a investir nestas áreas. Também aqui, como podemos ver, está o tal percurso ferroviário que começa em Lubito e acaba na Tanzânia, e obviamente a Angola é um país que tem um nível muito importante para a China. Podemos passar agora para São Tomé. Está? Pronto, em relação a São Tomé, estrategicamente localizado no Golfo da Guiné,
onde passa uma rota marítima muito importante para a China e que é uma área que tem tido vários problemas de segurança, de pirataria, é uma área que a China considera extremamente importante. Também, no seu aspecto geográfico, é o acesso à Nigéria, uma das maiores economias africanas, e a estimativa é daqui a anos estará a maior população africana, portanto um mercado enormíssimo para a China, e também o facto da Nigéria ser um dos exportadores de petróleo para a China. Também podemos mencionar, em relação a São Tomé, o acesso a portos regionais, como no Gabão, em Camarões, Douala e Accra, em Gana. Também o facto de ter acesso aos corredores terrestres que começam em Douala até ao Porto de Sudão e o pai do Djibouti também até Douala. E também, outra área que podíamos falar aqui é da exploração do petróleo. Aqui outra coisa que vale a pena mencionar é o investimento que a China tem feito no porto de Fernão Dias, que é um porto de águas profundas na região norte da ilha de São Tomé. Aqui também é o facto de a rádio é um posto de broadcasting da Voice of America e a posição geoestratégica de São Tomé, obviamente que a China gostaria de ter acesso a este tipo de comunicação também. Outra área muito importante, obviamente, é a exploração de óleo da zona marítima de São Tomé e também a zona de exploração mútua com a Nigéria, onde a China, no momento, tem uma porcentagem de exploração de 28%. Outra coisa que é importante referir em relação a São Tomé é que existe ainda muito investimento no futuro, e isto deve-se ao facto de São Tomé ter aderido à One China Policy em 2016, depois de ter dado laços com Taiwan. No futuro podemos esperar certamente mais investimento em infraestrutura. Em relação à Guiné, a sua posição geoestratégica tem um país com uma grande economia em desenvolvimento, que é o Mali, e o Mali não tem costa. E Guiné-Bissau está especialmente localizada no acesso a essa grande economia em desenvolvimento. Outra área especial é o corredor terrestre que está a ser pensado já há algum tempo, que irá desde a zona do Porto de Sudão até ao Senegal, que é o corredor do Sahel, e há mais um corredor terrestre a unir tanto a costa este e oeste de África. Obviamente, a sua posição também geográfica, sendo o país mais próximo do mundo, e também tem várias reservas de petróleo. E, no momento, a China já está a explorar, em conjunto com a Guiné-Bissau, que é o bloco de Sinapa e também o bloco de Esperança. Obviamente, outra área muito importante em relação à Guiné-Bissau é que a Guiné-Bissau é considerada internacionalmente uma das zonas com maior biodiversidade marítima e que já tem uma acordo com a China de exploração dessa área em particular. Em relação a Cabo Verde tem uma posição estratégica extremamente importante no geográfico, está numa encruzilhada entre três grandes continentes, o continente europeu, africano e do Brasil. É também o país africano mais perto do canal do Panamá e, obviamente, isto é de grande interesse para a China. Em termos de infraestrutura, a China já há muito tempo tem investido em Cabo Verde e da sua estabilidade política da sua independência. Aqui temos o exemplo de alguns investimentos, como a barragem do Boião, também do Estádio Nacional e da recente nova Universidade de Cabo Verde. Outras áreas importantes é Cabo Verde está bastante desenvolvido em termos de portos de águas profundas e aeroportos em todas as ilhas, o que torna uma área muito interessante, e também estando perto dos terrestres que irão atravessar a África. Em relação a Portugal também, obviamente, é uma porta de entrada para o mercado europeu e na União Europeia, e também em termos geográficos. Está perto de uma zona de constrangimento muito importante a nível mundial, que é o Estreito de Gibraltar. Outra área que é relevante é a extensão da plataforma marítima continental de Portugal, que é provável, obviamente, que irá tornar Portugal um dos países com maior área do mundo.
e também a posição geográfica dos Açores torna esta área muito importante. Outra área importante de mencionar é que Leixões é o porto de águas mais perto da capital espanhola, de Madrid, e Sines é o porto europeu mais perto do Canal do Panamá. A China e Portugal têm vários. A China faz investimentos em Portugal já há muito tempo e em 2018 fez 17 acordos comerciais, entre os quais um memorando acerca da economia. Em relação ao Brasil, o Brasil é um país com a maior costa marítima na bacia do Atlântico Sul, tem uma costa enorme, que é de bastante interesse, e também após a sua expansão, a sua plataforma marítima continental, vai abrir a porta à prospeção de novos recursos naturais. Outra área muito importante é que o Brasil tem vários portos de águas profundas espalhadas por toda a sua costa, também é um país com recursos naturais abundantes. O nosso mapa da direita, de café, de cocoa, de petróleo, de algodão, isto é bastante interessante para a China. E também, como já o professor Francisco mencionou antes, é o primeiro parceiro estratégico na América do Sul. O facto do Brasil ser a maior economia sul-americana é do interesse e, para o Brasil, a China é o maior parceiro comercial e, para a China, o Brasil é o maior parceiro comercial na América do Sul. E, para completar, aqui temos um exemplo de onde a China investiu mais em 2019, como a China prefere fazer os seus grandes investimentos em energia elétrica, petróleo, gás e derivados. Iremos agora fazer uma pequena conclusão com a tabela, o modelo que nós adotámos para tentar pôr em contexto a importância dos países portuguesa para a China. Vou passar a palavra ao professor Francisco para então concluir. Este é o nosso último slide, já na Colômbia. Basicamente, olhar para os países portugueses, tendo em consideração as teorias do Almirante Mahan e ainda, digamos, o poder funcional que cada um dos Estados portuguesa tem neste projeto da China como um ator marítimo. E, portanto, aqui neste mapa podem ver que há uma coluna que aparece com NA, que significa não aplicável, que é a questão do acesso a 2 oceanos, que a China consegue através do corredor do Paquistão e consegue através de outro projeto, que é o projeto do Canal de Kra, que é um projeto que está a ser pensado na Tailândia. Portanto, a questão do Índico é absolutamente decisiva. Eu chamo a atenção que o interesse pela China no Índico não para de crescer, podemos depois falar sobre isso, se for do vosso interesse. Portanto, a coluna 7 não aplicável. Depois, a questão, se olharem para todas as outras colunas, com exceção da coluna 9, que é a questão das capacidades militares, hão de ver que a linha vertical corresponde a uma importância regional, o X ou a cruz corresponde à contribuição para, portanto, uma dimensão global da capacidade marítima da China e o 0 corresponde a uma avaliação de impacto nacional ou de impacto meramente nacional e, portanto, sem a mesma dimensão. Se olharmos para isso, para estes fatores, vimos, por exemplo, que relativamente à questão dos acessos mar-terra e, portanto, acessos aos mercados, praticamente todos os países de língua portuguesa são importantes na perspectiva chinesa. Se olharmos, por exemplo, para o controle das redes de comunicação, para aquilo que possibilita a segurança do security supply, vimos que, por exemplo, são quase todos importantes, sendo os menos importantes a Guiné-Bissau e Angola, uma vez que há alternativas. A questão da tecnologia é muito importante, o papel essencial é o do Brasil. Há uma série de projetos que estão a ser iniciados entre a China e o Brasil na área tecnológica. Depois, talvez, destacar só mais um, que é a questão da organização, quer dizer, de uma rede de instituições financeiras. Claro que o único que aparece aqui é o Brasil. Estou a falar aqui
4, aparece aqui com este indicador do Brasil, exatamente pela questão dos BRICS. Todos os outros têm um papel mais secundário. Devo dizer que a questão da arquitetura financeira é um mundial, é um aspecto muito importante para a China. Se quiserem, depois, na altura do debate, podemos dar mais informações sobre isso, discutir diferentes perspectivas. Finalmente, a questão que nós falámos no decorrer da nossa apresentação, que é o acesso às áreas, aos mercados regionais, que aparece aqui no número 6, e, portanto, todos os países da Liga Portuguesa, talvez Timor-Leste é o único que neste momento aparece com 0, estamos todos à espera para saber o que vai acontecer com a ação, portanto, a questão da ASEAN, e portanto, provavelmente aquele 0 é capaz depois de se tornar um outro indicador. Mas esta tabela era aquilo que procura, digamos, resumir aquilo que são as ideias essenciais. Nesta perspectiva, e volto a repetir, a China é um ator que está a procurar consolidar, está a construir e consolidar a sua capacidade de atuar no domínio marítimo ao nível global. Eu acho que era isto que nós vos queríamos transmitir. E estamos certamente disponíveis para podermos continuar este diálogo, visto que ainda temos algum tempo. Muito obrigado e até já. Muito obrigado a ambos. Agradeço também a paciência em função das dificuldades de som que fomos tendo, mas acho que se pôde ultrapassar e conseguimos apanhar o essencial. Portanto, eu vou tentar tirar aqui a partilha da tela para abrir o debate. Peço... Sim, consegue fazer isso. Peço aos participantes para abrirem então agora os vídeos, para não estarmos a falar para tantas fotografias e nomes, se não se importarem naturalmente, e sugeria que quem quisesse dê esta indicação para fazer questões ou comentários aos professores Francisco Leandro e Pedro Paulo dos Santos. Célcio Quaresma. Foi o primeiro que eu visualizei. Faça favor. Bom dia. Bom dia. Sim. Olha, agradeço imenso pela apresentação do Sr. Luís, não é? Francisco. Sim? Francisco Leandro e Pedro Paulo dos Santos. Tá bem. Quero parabenizar pela apresentação, que acho brilhante. No entanto, cheguei um bocado atrasado por questões de agenda e consegui apanhar um bocado e depois houve dificuldades com o áudio também. Mas, com respeito... Eu sou de Santo Tomé e Príncipe. E, pronto, gostava de estar mais esclarecido sobre a questão, a importância de Santo Tomé e Príncipe naquela zona de Golfo de Guiné para as pretensões da China. Não me ficou bem claro, não percebi muito bem. Não sei se em pouco tempo o professor Francisco poderia resumir ou dizer-me, esclarecer-me um bocado sobre isto. Obrigado. Obrigado. Eu sugeria que pudessem ir respondendo à medida que as questões fossem avançando. Não precisamos estar a acumular questões. Okay. Francisco, devolvo a palavra para Macau. Tem que ativar o som. É isso. Não consigo perceber. Estava a sugerir que pudéssemos 3 ou 4 questões, uma para ganharmos mais tempo. Ok. Há mais alguma questão agora, já de seguida? Quer aproveitar esta primeira ronda? Professor Tomé? Sim, eu Carlos. tenho uma questão. Boa tarde, à noite a todos. Enfim, é sobre a relação do Brasil. A pergunta diz respeito ao Brasil. O Brasil está numa situação de ponte. É um parceiro estratégico da China desde 2009, com balança comercial favorável, mas, no entanto, tem um estreitamento de relações com os Estados Unidos agora, na última quadra histórica. Eu gostaria de saber se essa condição do Brasil de
se estreitar a sua diplomacia com os Estados Unidos em aparente detrimento aos investimentos da China aqui, da relação comercial, da balança comercial, isso pode, de alguma forma, afetar, olhando para o futuro próximo. Obrigado. Não vejo mais nenhuma questão. Então aproveito eu esta primeira ronda para fazer também uma questão. Teria várias. Foi, de facto, uma exposição bastante rica que nos permitiu conhecer melhor a lógica da China em relação à Belt and Road Initiative. Parece-me que demonstraram cabalmente a importância da posição geográfica, em particular dos países de língua portuguesa, para a China e para o seu projeto Belt and Road Initiative, nomeadamente a rota marítima, o que não é particularmente surpresa, porque é fazer o percurso inverso dos portugueses na altura dos descobrimentos, portanto é muito simples perceber essa lógica, mas a tónica foi muito explicar a importância destes países para a China. E eu queria fazer a pergunta ao contrário, que é a importância relativa da China, se é igual, se é diferente, para cada um dos países de língua portuguesa, também atendendo à posição em que se encontram distinta, e, sobretudo, se foi sobredimensionada a questão das oportunidades, que obviamente existem, a pergunta também é que desafios existem para os países de língua portuguesa nas suas relações e acordos com a China, designadamente no âmbito da Belt and Road Initiative, porque naturalmente também há desafios. Se calhar encerrávamos esta primeira ronda, passávamos a palavra para ver se depois ainda temos possibilidade de mais uma ronda. Obrigado. Eu espero que me consiga ouvir, está aqui a tentar comunicar, mas parece que a coisa não funciona tão bem como nós pensamos. Muito obrigado por todas as perguntas. Começo pela ordem que foram colocadas. Começo por São Tomé e Príncipe. Publiquei há menos de um mês um estudo sobre São Tomé e Príncipe numa revista de Singapura. Entretanto, pedi a alguém de São Tomé para me dar uma opinião. Portanto, São Tomé e Príncipe é claramente um ator importante para a China, sobretudo, como disse o Pedro bem, depois de 2017. Há vários motivos de interesse da China em São Tomé. Estou aqui referidos a questão das rotas marítimas, a questão dos recursos. Julgo que neste momento a maneira como a China olha para São Tomé numa perspectiva do Golfo da Guiné. Se derem ao trabalho de fazer um levantamento daquilo que são os mercados potenciais do Golfo da Guiné, daquilo que são as infraestruturas que neste momento existem, sobretudo as infraestruturas portuárias, ao chegar à conclusão de que os portos que existem hoje naquela região, tirando provavelmente um ou dois, mas não mais do que isso, não estão dimensionados para corresponder não só àquilo que a China espera atrair do ponto de vista dos recursos da zona, mas também à sua dimensão dos mercados. Portanto, a ideia a expressão técnica é Transshipment Seaport, portanto, a ideia de um grande porto a partir do qual se possa depois distribuir regionalmente as diversas interações económicas e comerciais, julgo que é a ideia mais importante. Mas gostava de dizer uma outra coisa, que é a história política de São Tomé e Príncipe é muito interessante, sobretudo com a construção da política de São Tomé, que aparece num primeiro lugar, numa primeira fase, após a independência de 1990, com uma excelente relação com a China, e depois se afasta a partir de certa altura e novamente se afasta a partir de 2017. Portanto, há, por parte dos chineses, uma predisposição
para encontrar as melhores soluções que sejam importantes para o conceito chinês da Rota da Seda e, obviamente, para São Tomé. Eu aqui queria dizer uma coisa que me parece muito importante, que o Luís referiu na sua intervenção, que é a questão dos desafios. E São Tomé dá, digamos, a entrada para esta questão, que é a China sabe exatamente o que quer de cada um dos países do português, mas se nós perguntarmos a cada um dos países do português o que é que querem da cooperação com a China, não há, ou pelo menos algum deles, não tem um consenso nacional sobre o que é que esperam desta cooperação. Isso desequilibra, porque a ideia central da colaboração China, qualquer que seja a parte, é a acumulação dos interesses. Vejam, por exemplo, o conceito de partnership. O conceito de partnership é uma framework a partir do qual se acomodam interesses das duas partes. Portanto, se uma das partes não está certa de quais são os seus grandes desígnios nacionais, é difícil, e depois, enfim, acontecem coisas como aconteceram em outros países, que não há agora, que não é importante, quer dizer, isto é uma obrigação de cada um dos países. Portanto, São Tomé, há muitos colegas que estão aqui connosco, que trabalham connosco, às vezes vêm, os representantes do fórum, enfim, às vezes nas nossas conversas, dizem que isto é muito importante que São Tomé saiba exatamente o que é que quer desta relação, e para isso precisa, enfim, sobretudo nas sociedades democráticas, onde há alternância política. Portanto, isto aqui é um aspecto que é preciso saber encontrar uma linha de continuidade na alternância política democrática. E, portanto, isso é muito importante neste relacionamento entre São Tomé ou qualquer Estado como a China. Célcio, muito obrigado pela pergunta, e nós convidámos pela primeira vez São Tomé a participar o ano passado. Espero que este ano possamos participar no nosso evento. Carlos Augusto do Brasil, soluções para o Brasil. Estou sempre a dizer que é muito importante que o Brasil seja uma potência regional forte. Isto é decisivo para todos os outros países portugueses. O Brasil tem uma longa tradição de cooperação com a China. Foi o primeiro país a celebrar uma partnership com a China. Há imensos projetos comuns de cooperação entre a China e o Brasil. A pergunta foi a questão do relacionamento bilateral e da questão China-Estados Unidos da América. Eu acho que há uma coisa que me parece, da leitura que fazemos, há uma coisa que me parece mais ou menos consensual. Este tipo de cooperação é inclusivo. Portanto, os Estados colaboram com quem acham que devem colaborar. Agora, há linhas de fronteira que são muito difíceis de ultrapassar. Ou seja, creio que não há nenhum orgulho de o Brasil continuar a ter uma relação comercial, e provavelmente noutra da natureza, muito forte com os Estados Unidos da América. Mas as linhas de cooperação não se fazem desta maneira, fazem-se aqui fundamentalmente uma questão do ponto de vista ideológico ou político. Ou seja, a única pré-condição que há relativamente à cooperação com a China é o reconhecimento da política da China, reconhecida a partir de 1971 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e, portanto, essa é a doutrina das Nações Unidas, a doutrina oficial, e, portanto, isso é, de facto, a única pré-condição que pode trazer impulsos à relação China-Brasil. Creio que não é esse o problema, pelo menos nós sabemos explicar, mas eu julgo que esse é o único obstáculo. Todos os outros obstáculos, nesta ideia de framework, ou seja, nesta ideia de um conceito geral de relacionamento, depois é construído conforme os interesses dos atores. Não sei se era essa a sua pergunta, mas assim, de uma forma muito simples, é isso que eu gostava de dizer. Finalmente, o professor Luís Tomé
É verdade, eu costumo dizer que a Rota da Seda é exatamente a lógica do Vasco da Gama, na última fase da viagem para as Índias, portanto já mais para lá da Índia, e a reedição do mapa cor-de-rosa respeito digamos, à dimensão colonial portuguesa. Estamos os dois de acordo. Os grandes desafios, eu acho que essa é a parte essencial. Os desafios são muitos. Nós temos vários tipos de desafios. Há, em primeiro lugar, um desafio ideológico. Nós temos modelos ideológicos que depois se acabam por refletir na maneira como olhamos para os mercados, que se acabam por refletir na maneira como se dirigem os conflitos. E, portanto, há aqui, enfim, uma dificuldade ideológica que depois é aplicada a questões práticas, que é substancial. Em segundo lugar, eu diria que há esta dificuldade, e é isso que eu tenho às vezes observado, estava a falar nisso, que é a questão dos planos nacionais, ou seja, a rota marítima da seda, ou a rota da seda em geral, deve ajudar a uma estratégia nacional, mas a estratégia é nacional. E não o contrário. Aquilo que eu às vezes observo é de que a falta de uma estratégia se utiliza a questão da Belt and Road como uma espécie de panaceia para resolver problemas. Bem, isto não funciona exatamente ao contrário. E esse parece-me ser o segundo. Em terceiro lugar, a questão de nós temos, eu vou falar sobre relativamente aos concursos públicos, neste livro que eu apresentei, eu recomendo, há um artigo feito aqui por um colega da Universidade de Macau sobre as dificuldades dos concursos públicos no âmbito da União Europeia, nos projetos que a China tem nos países da União Europeia. Vale a pena ler, porque isto é uma decorrência das questões ideológicas, temos um sistema, todo o sistema político é construído de maneira diferente. Portanto, os resultados aplicáveis ao sistema político também são construídos de maneira diferente. Portanto, dei aqui três grupos de problemas. Eu iria acrescentar um quarto, estava aqui a tentar perceber um quarto, que é a questão financeira. Este é provavelmente um aspecto que eu recomendo. Nós publicámos no princípio deste ano um artigo no Journal of Baltic Studies, que eu recomendo, que é como é que a China está a gerar uma alternativa ao sistema financeiro. Três ideias muito simples. A primeira, a continuação da participação nas instituições que hoje existem, designadamente o Banco Mundial e o Sistema Internacional. Em segundo lugar, a criação de instituições alternativas. O Pedro há bocadinho já citou algumas delas. Em quarto lugar, e isto é muito importante, isto provavelmente não é perceptível, com a formação daquilo que é um conglomerado de bancos nacionais que atuam de modo concertado. Estes três níveis de organização financeira estão a crescer, mas temos uma alternativa ao sistema capitalista. Só dois exemplos. A China é membro da Organização Mundial do Comércio desde 2011, sim, e portanto, o RMB, a moeda chinesa, faz parte do cabaz de referência do Instituto Monetário Internacional. Esta tradução é uma coisa horrível. Desde 2016. Portanto, vejam, o próximo passo será, e sobretudo muita atenção, os negócios realmente importantes provavelmente vão começar a acontecer em RMB e não em euros ou em dólares. Exatamente, tudo isto, lá está eu há bocadinho, quando fiz a apresentação do modelo, disse que havia outras dinâmicas, havia outras políticas, que a Rota da Seda era apenas uma framework. Uma delas, exatamente, este institucionalismo financeiro que a China está a criar com diversos parceiros.
Fico feliz porque alguns países europeus participam, o Brasil participa, mas se formos olhar para os outros países portugueses, a participação, que eu saiba, é inexistente. Estes 4 dificuldades, e falámos em Deus, parecem que nós todos temos a obrigação de seguir cuidado e para perceber o que é que vai acontecer a seguir. Muito obrigado. Nós já estamos a pisar a hora que estava definida. Não queremos abusar dos nossos convidados, que para quem já é muito tarde, estão cerca das 9h30 aí em Macau. Resta-me agradecer em nome das instituições organizadoras deste ciclo e desta conferência em particular, o IDN e o Observare da UAL. Pedia aos participantes para nos manifestarmos com o bonequinho de salva de palmas, porque é a forma de podermos fazer esta magnífica intervenção dos nossos convidados. Infelizmente o som não estava nas melhores condições, mas beneficiamos de uma ótima apresentação, muito gráfica e visual, e que com a gravação creio que podemos ver ou rever para recapitular alguns momentos ótimos desta apresentação. Eu acho que todos saímos mais conhecedores destes assuntos, pelos ensinamentos e pela pedagogia dos professores Francisco Leandro e Pedro Paulo dos Santos, e por isso os nossos agradecimentos por todos os participantes. Talvez por ser muito em cima da hora do almoço, tivemos um relativo baixo número de participantes comparativamente ao que estavam inscritos, mas também já nos habituámos a que as pessoas, quando presumem ou sabem que há gravação, gostam muito de fazer o modelo de Netflix para ver posteriormente. Não tiveram, foi a oportunidade naturalmente de ver em direto e sobretudo de poder questionar ou esclarecer algumas dúvidas com os nossos convidados. Recordo que a partir das 15 horas temos o segundo painel desta mesma conferência, China e Países de Língua Portuguesa, e logo às 18h30, neste mesmo endereço de Zoom, minha aula aberta sobre o fator China na nova ordem mundial, com que encerramos este ciclo. Eu despeço-me desejando um bom almoço a todos, umas boas noites aos professores Francisco Leandro e Pedro Paulo dos Santos, com os renovados agradecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu vou dizer que não se esqueçam do nosso simpósio em janeiro. Tínhamos muito gosto em que tivessem a habilidade de nos enviarem os vossos papers. Nós publicamos praticamente tudo que nos enviam depois de ser aprovado pelo Comitê Científico, passado no peer review. Agradecer o convite em nome do Pedro e do pessoal. Um beijinho muito especial para a Cátia, um abraço ao professor Paulo Duarte, que sei que vai estar hoje, parte da tarde. Um beijinho à Cátia, está-me ali a ensinar. Obrigado pela ajuda. Hoje foi um dia muito complicado para todos. Valeu certamente a pena estar no vosso convite. Professor Luís Tomé, um abraço e muito obrigado pelo convite. Mesmo assim, se pensarmos que estamos a 14 mil quilómetros de distância de Portugal e a não sei quantos do Brasil, acho que correu muito bem, a não sei quantos de São Tomé, acho que não é mau. Um abraço a todos. Nós aqui agradecemos. Já agora sugiro aos participantes que porventura não conheçam, que acedam ao site do Instituto Estudo sobre Língua Portuguesa de Macau, onde encontrarão muitos textos, estudos e publicações várias dos investigadores e professores do centro, incluindo as referências que os professores Francisco Leandro e Pedro Paulo Santos foram fazendo ao longo da apresentação. Até para se inscreverem no Simpósio Macau 2021. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aí para Macau e pela disponibilidade para estarem até tão tarde connosco a partilhar conhecimentos e reflexões. Muito obrigado. Muito obrigado. E então até às 15 para o segundo painel. Até já. Obrigado.